Rastros do Medo, História 1. O dentista, o colecionador de almas. Em uma cidade pacata, daquelas onde o tempo parece dançar em câmera lenta e os vizinhos se conhecem pelos primeiros nomes, existia um consultório odontológico que destoava da calmaria. Era um prédio antigo, de fachada sombria, com janelas que pareciam observar os transeuntes com olhos vazios. A placa, enferrujada e com letras que teimavam em se apagar, mal anunciava o nome do profissional que ali atendia. Dr. Alistair Blackwood. Poucos se lembravam de quando o Dr. Blackwood havia chegado à cidade. Ele surgiu como uma sombra na penumbra, comprando o consultório abandonado por um preço irrisório. Sua aparência era tão peculiar quanto o prédio. Alto, magro, com dedos longos e ossudos que pareciam garras prontas para agarrar. Seus olhos, de um azul pálido, quase translúcido, raramente encontravam os dos pacientes, fixando-se em pontos invisíveis no espaço, como se contemplassem horrores que só ele podia ver. No início, a curiosidade venceu o receio. Afinal, um dentista era necessário e Dr. Blackwood cobrava preços acessíveis, quase convidativos. As primeiras consultas eram estranhas, é verdade. O silêncio no consultório era quase palpável, quebrado apenas pelo zumbido antigo do motor da broca e pelos suspiros lentos e profundos do doutor. Seus movimentos eram precisos, quase cirúrgicos, mas havia algo de frio e distante em seu toque que deixava os pacientes desconfortáveis. A recepcionista, uma senhora de meia-idade chamada Agnes, era tão enigmática quanto o chefe. Seu rosto, marcado por rugas profundas e um olhar cansado, raramente esboçava um sorriso. Suas respostas eram monossilábicas e ela parecia pairar pelo consultório como um espectro, movendo-se em silêncio e evitando o contato visual. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado começaram sutis, quase imperceptíveis. Pacientes relatavam sonhos vívidos e perturbadores após as consultas, pesadelos repletos de bocas abertas, dentes pontiagudos e a figura sombria de um homem alto pairando sobre eles. Alguns acordavam com dores inexplicáveis, sensações estranhas em suas gengivas, como se algo tivesse sido implantado ali durante o sono. Um jovem chamado Thomas foi um dos primeiros a sentir o terror se instalar em sua vida. Após uma visita ao Dr. Blackwood, ele havia ido ao consultório para uma simples obturação, mas desde então sua vida se transformou em um pesadelo constante. Insônia, paranoia e a crescente convicção de que algo estava crescendo dentro de sua boca o consumiam dia após dia. Ele sentia fisgadas dolorosas, como se minúsculas agulhas o perfurassem por dentro. Thomas tentou procurar outro dentista, mas a vaga sensação de estar sendo observado o paralisava. Ele sentia os olhos frios de Dr. Blackwood o seguindo, mesmo quando estava sozinho em seu apartamento. O medo o isolava, corroendo sua sanidade lentamente. Outra paciente, uma senhora idosa chamada Martha, começou a ter lapsos de memória após extrair um dente com Dr. Blackwood. Ela se esquecia de compromissos, perdia-se em sua própria casa e tinha a perturbadora sensação de que conversas inteiras haviam sido apagadas de sua mente. Sua família atribuía os sintomas à idade, mas Martha sentia que algo mais sinistro estava acontecendo. Ela se lembrava vagamente do olhar fixo do dentista enquanto a agulha da anestesia penetrava sua gengiva, um olhar que parecia ir além da carne, sondando sua própria essência. Os boatos começaram a circular pela pequena cidade. Sussurros nos cafés, olhares de soslaio nas ruas. As pessoas evitavam o consultório sombrio, preferindo viajar para cidades vizinhas em busca de cuidados odontológicos. A reputação de Dr. Blackwood se deteriorava, mas ele parecia alheio a tudo, continuando a atender seus poucos pacientes com a mesma frieza enigmática.
Um investigador amador chamado Arthur, fascinado por histórias de mistério e pelo lado sombrio da natureza humana, se interessou pelos estranhos relatos que circulavam sobre o dentista. Ele começou a investigar discretamente, entrevistando ex-pacientes, vasculhando registros antigos e tentando desvendar o passado obscuro de Alistair Blackwood. Arthur descobriu que o dentista não tinha histórico na cidade antes de sua misteriosa chegada. Não havia registros de sua formação, nem referências de outros lugares onde pudesse ter trabalhado. Era como se ele tivesse surgido do nada, envolto em um véu de segredos. Quanto mais Arthur investigava, mais perturbadoras se tornavam suas descobertas. Ele encontrou relatos isolados em outras cidades, histórias semelhantes de um dentista com características físicas e métodos de trabalho assustadoramente parecidos com os de Dr. Blackwood. Em cada um desses lugares, após um breve período de atuação, o dentista desaparecia sem deixar rastros, como se a própria terra o engolisse. A teoria de Arthur se tornava cada vez mais sombria. Ele acreditava que Dr. Blackwood não era um dentista comum. Algo de sinistro se escondia por trás de sua fachada profissional, algo que ia além da simples negligência médica. Ele suspeitava de rituais macabros, de experimentos bizarros realizados sob o pretexto de tratamentos odontológicos. Uma noite, Arthur decidiu se infiltrar no consultório. Ele esperou até que as luzes se apagassem e a cidade mergulhasse no silêncio. Então escalou os muros e forçou a fechadura de uma janela lateral. O interior do consultório era ainda mais lúgubre do que ele imaginava. O ar estava pesado, carregado de um cheiro metálico e rançoso que lhe embrulhou o estômago. A sala de espera era fria e desoladora, com cadeiras empoeiradas e revistas antigas amontoadas em um canto. No consultório propriamente dito, a cadeira odontológica parecia um instrumento de tortura medieval, com suas engrenagens enferrujadas e cintas de couro desbotadas. As ferramentas brilhavam sinistramente sob a luz fraca que Arthur levava, evocando imagens de procedimentos dolorosos e invasivos. Enquanto examinava o local, Arthur encontrou um armário trancado. Com um arrombador improvisado, ele conseguiu abri-lo. O que encontrou lá dentro o fez cambalear para trás, com o coração palpitando descontroladamente. Não eram instrumentos odontológicos comuns que preenchiam o armário. Havia frascos contendo líquidos escuros e viscosos, pequenos ossos e dentes de origem desconhecida e estranhos aparelhos metálicos que Arthur não conseguia identificar. Em uma gaveta separada, ele encontrou um caderno encadernado em couro preto, com anotações escritas em uma caligrafia elegante e macabra. As páginas do caderno descreviam experimentos grotescos, manipulações biológicas e referências a entidades sombrias. Arthur percebeu com horror que Dr. Blackwood não estava apenas tratando seus pacientes. Ele estava os utilizando para fins obscuros e inomináveis. Os dentes extraídos, as dores inexplicáveis, os lapsos de memória. Tudo se encaixava em um padrão aterrador. Enquanto Arthur folheava o caderno, um ruído súbito o fez sobressaltar. Passos lentos e arrastados ecoavam no corredor. Ele se escondeu atrás de um biombo, o coração batendo forte no peito. A figura alta e magra de Dr. Blackwood surgiu na porta, seus olhos pálidos brilhando na escuridão. Ele segurava uma pequena caixa de madeira nas mãos e murmurava palavras ininteligíveis. Arthur observava em silêncio, paralisado pelo medo. Dr. Blackwood colocou a caixa sobre a mesa e a abriu. Dentro, Arthur viu uma coleção de dentes humanos, cada um deles gravado com símbolos estranhos e intrincados. O dentista pegou um dos dentes, seus dedos ossudos o acariciando com uma estranha ternura. Naquele momento, Arthur entendeu a extensão da loucura de Dr. Blackwood. Ele não era apenas um dentista.
era um colecionador de almas, aprisionando a essência de seus pacientes em seus dentes roubados. A presença de Arthur não passou despercebida por muito tempo. Dr. Blackwood pareceu sentir um arrepio, seus olhos varrendo o consultório com uma intensidade predatória. Ele se virou lentamente, como se farejasse o medo na escuridão. O investigador sabia que havia sido descoberto. Ele precisava sair dali, alertar a cidade sobre o monstro que se escondia sob a fachada de um dentista. Mas seus pés pareciam pregados ao chão, o terror o paralisava. Dr. Blackwood se moveu com uma velocidade surpreendente, seus longos braços se estendendo como tentáculos na direção de Arthur. O investigador tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. A última coisa que Arthur viu foram os olhos pálidos e vazios de Dr. Blackwood, fixos nele com uma intensidade gélida, e o brilho sinistro de um instrumento afiado em sua mão. Na manhã seguinte, o consultório permaneceu estranhamente silencioso. Agnes, a recepcionista espectral, chegou como de costume, seu rosto inexpressivo. Ninguém notou a ausência de Arthur, o investigador curioso, que ousou desvendar os segredos de um dentista. Com o passar dos dias, mais pessoas na cidade começaram a desaparecer. Pequenos fragmentos de suas vidas eram encontrados aqui e ali, mas seus rastros sumiam como fumaça ao vento. O medo se instalou na comunidade, um terror silencioso que pairava sobre cada conversa, cada olhar. Alguns juravam ter visto uma figura alta e magra espreitando nas sombras da noite, seus olhos pálidos brilhando com uma luz sinistra. Outros relatavam ter ouvido sussurros estranhos vindos do consultório abandonado, risos baixos e guturais que gelavam o sangue nas veias. A verdade sobre Dr. Blackwood e seus horripilantes experimentos nunca foi totalmente revelada. O consultório permaneceu fechado, um monumento silencioso aos horrores que ali se desenrolaram. Alguns dizem que em noites escuras e tempestuosas é possível ouvir o zumbido fantasmagórico da broca e sentir a presença fria de O Dentista, vagando pelos corredores em busca de novas vítimas para sua macabra coleção. E assim, a lenda se perpetua, um lembrete sombrio de que o terror pode se esconder nos lugares mais inesperados, por trás de sorrisos forçados e promessas de alívio. Da próxima vez que você se sentar naquela cadeira odontológica, lembre-se da história de O Dentista e questione as sombras que dançam nos cantos da sala. Afinal, em cada boca aberta pode residir um segredo sombrio, esperando para ser revelado. Aí sentiram o arrepio percorrer a espinha? Espero que tenham gostado dessa história macabra que desvendamos juntos nos Rastros do Medo. Se você curtiu se aventurar por esses corredores sombrios, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal e nos ajudar a trazer ainda mais histórias aterrorizantes para vocês. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso universo de horrores. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas explorações do medo. Ah, e antes de ir, prepare-se para mais uma dose de calafrios. Aqui na tela está aparecendo agora mesmo outro vídeo assustador do nosso canal te esperando. Clique e continue desvendando os Rastros do Medo. Rastros do Medo. Preparem-se para conhecer a sinistra verdade por trás de um nome que, a partir de agora, pode te causar arrepios. Dr. Glaucius. Imagine uma cidade outrora tranquila, agora envolta em um véu de mistério e pavor. Ruas que antes eram palco de risos e conversas despreocupadas, agora carregam o peso de segredos sombrios e desaparecimentos inexplicáveis. No centro dessa atmosfera carregada, ergue-se um prédio antigo, de arquitetura imponente e janelas que parecem observar o movimento da rua com olhos frios e inexpressivos.
É ali, sob uma placa de metal desbotada que mal ostenta o nome Dr. Glaucius, que o terror começou a tomar forma. Dr. Glaucius surgiu na cidade como uma sombra fugaz, comprando o consultório decadente por uma quantia surpreendentemente baixa. Ninguém se lembrava de sua chegada, de onde viera ou qual era seu passado. Ele simplesmente estava ali. Um homem alto e enigmático, com uma presença que, embora discreta, emanava uma aura de estranheza. Seus cabelos eram escuros e penteados para trás, revelando uma testa alta e sulcada. Seus olhos, de um tom de cinza penetrante, pareciam analisar cada pessoa com uma intensidade desconcertante. E suas mãos... suas mãos eram longas e finas, com dedos quase esqueléticos que se moviam com uma precisão cirúrgica que, para alguns, era hipnotizante e, para outros, profundamente perturbadora. A recepcionista, uma mulher magra e pálida chamada Sra. Albright, era tão reservada quanto seu empregador. Seu rosto, marcado por linhas finas e um olhar distante, raramente se iluminava com um sorriso. Suas interações com os pacientes eram mínimas, suas palavras sussurradas e seus movimentos quase silenciosos, como se ela própria fosse um espectro pairando pelo consultório. No início, a curiosidade e a necessidade superaram qualquer apreensão. Um novo dentista na cidade era uma conveniência, e os preços cobrados pelo Dr. Glaucius eram, no mínimo, convidativos. As primeiras consultas eram estranhas, é verdade. O silêncio no consultório era quase palpável, interrompido apenas pelo zumbido antiquado da broca e pelos suspiros lentos e profundos do doutor enquanto trabalhava. Seus movimentos eram rápidos e eficientes, mas havia algo de frio e impessoal em seu toque, uma distância que deixava os pacientes com uma sensação incômoda. Os primeiros indícios de que algo estava terrivelmente errado surgiram de forma sutil, como pequenas rachaduras em uma superfície aparentemente sólida. Pacientes começaram a relatar sonhos vívidos e perturbadores após suas visitas ao Dr. Glaucius. Pesadelos repletos de bocas abertas em gritos silenciosos, dentes pontiagudos que se multiplicavam como agulhas, e a figura alta e sombria do dentista pairando sobre eles, seus olhos cinzentos brilhando com uma luz sinistra. Um jovem chamado Michael foi um dos primeiros a sentir o terror se infiltrar em sua vida após uma simples limpeza de rotina com o Dr. Glaucius. Desde então, ele era atormentado por uma insônia implacável, uma paranoia crescente e a perturbadora sensação de que algo estranho havia sido implantado em sua boca. Ele sentia fisgadas dolorosas e inexplicáveis, como se minúsculas farpas de metal o perfurassem por dentro. E um gosto amargo e metálico persistia em sua língua, mesmo após escovar os dentes repetidamente. Michael tentou procurar outro dentista, mas uma força invisível parecia impedi-lo. Ele sentia os olhos frios do Dr. Glaucius, o observando de longe, mesmo quando estava sozinho em seu apartamento. O medo o consumia lentamente, isolando-o de seus amigos e familiares, que começaram a notar seu comportamento errático e seus murmúrios incoerentes sobre implantes e olhos cinzentos. Outra paciente, uma senhora de meia-idade chamada Eleanor, procurou o Dr. Glaucius para tratar uma dor de dente persistente. Após a extração, ela começou a sofrer de lapsos de memória cada vez mais frequentes e graves. Ela se esquecia de conversas inteiras, perdia-se em sua própria casa e tinha a angustiante sensação de que partes de seu passado estavam sendo apagadas, como rabiscos em um quadro negro. Sua família atribuía seus problemas à idade e ao estresse, mas Eleanor sentia um frio percorrer sua espinha sempre que se lembrava do olhar fixo e intenso do Dr. Glaucius enquanto aplicava a anestesia. Um olhar que parecia ir além da carne, sondando as profundezas de sua mente. Os boatos começaram a circular pela cidade como uma doença contagiosa.
sussurros hesitantes nos corredores do supermercado, olhares de soslaio nos cafés, conversas abafadas entre vizinhos. As pessoas evitavam o consultório do Dr. Glaucius, preferindo suportar a dor ou viajar para cidades vizinhas em busca de cuidados odontológicos. A reputação do dentista se deteriorava rapidamente, mas ele parecia alheio a tudo, continuando a atender seus poucos pacientes com a mesma frieza enigmática e um sorriso raro que nunca alcançava seus olhos cinzentos. Um detetive particular, chamado Victor Martel, um homem de meia-idade, com um passado marcado por casos não resolvidos e uma intuição afiada para o lado sombrio da natureza humana, ouviu os rumores sobre o Dr. Glaucius com crescente interesse. Ele era um observador atento, acostumado a ler nas entrelinhas e a encontrar padrões onde outros viam apenas coincidências. Os relatos dos pacientes, embora fragmentados e carregados de medo, pareciam convergir para um ponto perturbador. Victor iniciou uma investigação discreta, entrevistando os ex-pacientes do Dr. Glaucius, buscando por conexões entre seus sintomas e os procedimentos realizados. Ele vasculhou registros públicos, tentando traçar o passado do dentista, mas encontrou apenas um vazio. Não havia histórico de sua formação, nenhuma licença profissional anterior registrada em outro estado, nenhum vestígio de sua existência antes de sua chegada à cidade. Era como se ele tivesse surgido do nada, envolto em uma aura de mistério e segredo. Quanto mais Victor investigava, mais inquietantes se tornavam suas descobertas. Ele encontrou relatos isolados em arquivos de outras cidades, histórias vagas e não confirmadas de um dentista com características físicas e métodos de trabalho assustadoramente semelhantes aos do Dr. Glaucius. Em cada um desses lugares, após um breve período de atuação, o dentista desaparecia sem deixar rastros, como se a terra o engolisse sem cerimônia. A teoria que se formava na mente de Victor era sombria e perturbadora. Ele suspeitava que o Dr. Glaucius não era um dentista comum, mas sim um predador que se escondia sob a fachada de um profissional de saúde. Ele imaginava rituais macabros realizados no consultório isolado, experimentos bizarros conduzidos sob o pretexto de tratamentos odontológicos e um propósito sinistro por trás de cada broca e cada extração. Impulsionado por uma crescente sensação de urgência e um pressentimento sombrio, Victor decidiu que precisava obter provas concretas. Uma noite, armado com uma câmera e uma pequena lanterna, ele se aproximou sorrateiramente do consultório do Dr. Glaucius. As luzes estavam apagadas e a escuridão envolvia o prédio como um manto. Com cuidado, ele forçou uma fechadura em uma janela lateral e rastejou para dentro. O interior do consultório era ainda mais sinistro do que ele imaginava. O ar estava pesado e carregado de um cheiro acre e metálico que lhe causou náuseas. A sala de espera estava fria e empoeirada, com revistas antigas e desatualizadas amontoadas em um canto. No consultório, propriamente dito, a cadeira odontológica parecia um instrumento de tortura medieval, com suas engrenagens enferrujadas e cintas de couro desbotadas. As ferramentas sobre a bandeja brilhavam sinistramente sob a luz fraca de sua lanterna, evocando imagens de procedimentos dolorosos e invasivos. Victor examinou o consultório meticulosamente, procurando por qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre os segredos do Dr. Glaucius. Ele abriu gavetas, revistou armários e analisou cada detalhe com olhar clínico. Em uma sala adjacente, que parecia servir como um pequeno laboratório, ele encontrou frascos contendo líquidos de cores estranhas, instrumentos cirúrgicos não convencionais e amostras de tecido preservadas em formol. Em um canto escuro, atrás de uma estante empoeirada,
Victor descobriu um cofre pequeno e antigo. A fechadura parecia complexa, mas depois de alguns minutos de manipulação cuidadosa, ele ouviu um clique suave. Com o coração acelerado, ele abriu a porta. O que encontrou dentro do cofre o fez cambalear para trás, com um arrepio percorrendo sua espinha. Não havia dinheiro ou joias, mas sim uma coleção macabra de dentes humanos, cada um deles armazenado individualmente em pequenos recipientes de vidro. Alguns pareciam ter sido extraídos recentemente, ainda com vestígios de sangue seco, enquanto outros eram antigos e amarelados. Cada recipiente estava etiquetado com um nome e uma data. Victor pegou um dos recipientes e leu a etiqueta: Eleanor Vance, 14 de março de 2023. Era o nome da paciente que relatara perda de memória. Ele pegou outro: Michael Davis, 28 de junho de 2023. O jovem com insônia e sensações estranhas na boca. A conexão era inegável e profundamente perturbadora. Dentro do cofre, Victor também encontrou um diário encadernado em couro preto, com páginas amareladas e uma caligrafia elegante e macabra. Ele começou a ler, e as palavras que encontrou o transportaram para um mundo de horror e loucura. As anotações detalhavam experimentos grotescos, manipulações da mente e do corpo, e uma obsessão doentia com a extração de algo mais do que simples dentes. O Dr. Glaucius descrevia seus pacientes como receptáculos, seus dentes como chaves para acessar algo vital, algo que ele chamava de essência da alma. As palavras eram delirantes e assustadoras, revelando uma mente retorcida e perversa. Enquanto Victor folheava as páginas do diário, um ruído súbito o fez sobressaltar. Passos lentos e arrastados ecoavam no corredor. Ele fechou o cofre rapidamente e se escondeu atrás da estante, o coração batendo forte no peito. A figura alta e magra do Dr. Glaucius surgiu na porta do laboratório, sua silhueta escura bloqueando a luz fraca que vinha do corredor. Seus olhos cinzentos brilhavam na penumbra, varrendo o ambiente com uma intensidade predatória. Ele parecia ter sentido a presença de um intruso. Victor prendeu a respiração, rezando para não ser descoberto. Ele podia ouvir os passos lentos e metódicos do Dr. Glaucius enquanto ele se movia pela sala, examinando cada canto. O cheiro acre e metálico pareceu se intensificar, quase palpável. De repente, os passos pararam. Victor sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu a voz fria e calma do Dr. Glaucius quebrar o silêncio. Eu sei que você está aí, farejando meus segredos. Victor sabia que havia sido descoberto. Ele precisava agir rápido. Ele saiu de trás da estante, a câmera em suas mãos, pronto para confrontar o Dr. Glaucius. O dentista o encarou com um sorriso lento e horripilante que revelava seus dentes brancos e afiados. Em uma de suas mãos, longas e finas, ele segurava um bisturi que brilhava sinistramente sob a luz fraca. Você não deveria ter se intrometido onde não era chamado, detetive, disse o Dr. Glaucius, sua voz carregada de uma maldade fria e calculista. Agora, você também fará parte da minha coleção. Victor tentou levantar a câmera para tirar uma foto, mas o Dr. Glaucius se moveu com uma velocidade surpreendente. Em um instante, ele estava sobre Victor, o bisturi erguido no ar. A última coisa que Victor viu foram os olhos cinzentos e vazios do Dr. Glaucius, fixos nele com uma intensidade gélida, e a lâmina afiada descendo em sua direção. Na manhã seguinte, o consultório do Dr. Glaucius permaneceu estranhamente silencioso. A Sra. Albright chegou como de costume, seu rosto inexpressivo, e abriu as portas para mais um dia de trabalho. Ninguém notou a ausência de Victor Martel, o detetive particular que ousou desvendar os segredos sombrios do dentista.
Com o passar dos dias, mais pessoas na cidade começaram a desaparecer, sem deixar vestígios. Pequenos objetos pessoais eram encontrados aqui e ali, pistas fragmentadas de vidas interrompidas abruptamente. O medo se intensificou, transformando-se em um terror silencioso que pairava sobre a comunidade, sufocando qualquer tentativa de cidade. Alguns juravam ter visto uma figura alta e magra espreitando nas sombras da noite, seus olhos cinzentos brilhando com uma luz sinistra. Outros relatavam ter ouvido sussurros estranhos vindos do consultório do Dr. Glaucius, risos baixos e guturais que pareciam ecoar das profundezas da terra. A verdade sobre o Dr. Glaucius, o dentista assassino, e seus horripilantes experimentos nunca foi oficialmente revelada. O consultório permaneceu aberto, um local de terror, disfarçado de refúgio de saúde bucal. Aqueles que ainda se atreviam a marcar uma consulta eram recebidos pelo sorriso frio e pelos olhos penetrantes do Dr. Glaucius, sem saber que estavam entrando em um pesadelo do qual talvez nunca mais acordassem. E assim, a lenda do Dr. Glaucius se perpetua. Um conto sombrio sussurrado em voz baixa, um lembrete aterrador de que o mal pode se esconder sob a mais respeitável das fachadas. Da próxima vez que você se sentar naquela cadeira odontológica, sentindo o zumbido da broca se aproximando, lembre-se da história do Dr. Glaucius e questione a sombra que paira sobre você. Afinal, por trás de um sorriso perfeito, pode residir a mais terrível das intenções. Espero que tenham apreciado essa imersão nos horrores perpetrados pelo Dr. Glaucius aqui nos Rastros do Medo. Se você gostou dessa história e quer mais contos aterrorizantes, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua curtida é o combustível que nos impulsiona a trazer ainda mais pesadelos para vocês. Se você é novo por aqui e se atreveu a desvendar esses rastros do medo conosco, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas explorações do lado mais sombrio da existência. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo aterrorizante for lançado. E agora, prepare-se para mais uma dose de horror. Aqui na tela está aparecendo outro vídeo assustador do nosso canal, esperando para te levar a novas noites insones. Clique e continue sua jornada pelos rastros do medo. Se você tiver coragem,